Hoje, em 9 minutos, a gente dá continuidade à entrevista com o Dr. Paulo Batistuta. Ele é médico e é espírita. Nós estamos discutindo aqui a questão da saúde e a espiritualidade. Ele está nos dando os fundamentos de uma abordagem espírita na questão da saúde. Dr. Paulo, quando a pessoa se depara com um distúrbio que deriva dessa situação da mediunidade, tratá-la a remédio, tratá-la a medicamentos, os antispiréticos, os antipsicóticos aí, é meio que fazer uma lobotomização química, né? Pois é, Eustáquio, isso é um assunto que vem sendo investigado pelos psiquiatras espíritas, sobretudo. Aqui no Brasil tem uma profusão desses médicos e alguns pesquisadores, né, com tese de doutoramento. E o que a gente tem visto é o seguinte, que alguns medicamentos abrem a faculdade psíquica do indivíduo. Então a mediunidade se exacerba para alguns. E para outros, o medicamento ele consegue fechar a capacidade mediúnica. Então, para algumas pessoas, o tratamento psiquiátrico vai ser favorável no caso do assédio. O camarada está sendo possuído, está rolando por aqui, por ali. Tá, né? E aí o remédio consegue conter um pouco isso. Seria uma camisa de força química, sim. Mas para outros pacientes, o psicotrópico usado ali, ele pode abrir a faculdade. E tem mais, isso não é homogêneo para todas as pessoas. É como se fosse homeopatia. O mesmo remédio age diferente nos vários indivíduos. Isso é pouco estudado ainda. Agora, quando se trata de doença orgânica somática, isso na abordagem espiritual também é identificada, né? Você assim, percebe que não tem nenhuma razão externa, nenhuma influência externa no acometimento que aquela pessoa está experimentando? Isso é possível perceber, Eustáquio. Existem várias doenças que nascem do desequilíbrio, aliás, todas as doenças nascem do desequilíbrio das emoções, dos sentimentos. Sim, né? sim. Dos sentimentos, os sentimentos refletem no corpo, as emoções, e essas emoções, à medida que elas vão se repetindo desequilibradamente, a pessoa adoece. Então, o princípio curativo básico é buscar a perfeita harmonia da alma. Então, o conceito de saúde dentro do espiritismo, um conceito mais amplo, que a saúde é o equilíbrio da alma. Porque essa alma equilibrada vai repercutir no corpo de uma forma saudável, né? Então, daí a necessidade de sugerir às pessoas comportamentos de fraternidade. Mas, doutor, veja bem, assim, tem situações que a gente percebe, tem espíritos que são mais inquietos, tem pessoas que a gente percebe também que essas pessoas têm aparentemente todas as condições objetivas para serem felizes, são plenas de afeto, né? São realizadas profissionalmente, têm prosperidade material, mas, no entanto, parecem amargar uma angústia existencial, um buraco no peito, que não sabe como suprir. Buscam a psicanálise, buscam a terapia, buscam sentar no divã e exorcizar seus fantasmas, relatando coisas que... Né? Mas o que explica isso? O que pode estar explicando? É essa harmonia da alma que o senhor diz aí, é o quê? Por exemplo, ajuda a harmonizar a alma, um sentimento de gratidão em relação a tudo que tem, que não precisa perder para saber que vale muito? Também, né? Mas, Eustáquio, tem problemas que a gente não vai encontrar raiz desse problema na vida que a pessoa goza desde o seu nascimento. Se fosse assim, a psicanálise resolveria todos os problemas. Então, não que a psicanálise não seja importante, porque ela tem seu papel de importância, sim. E todas as psicologias materialistas também. Porém, a psicologia transpessoal, a psicologia analítica do Jung, são possibilidades que consideram o espírito um patrimônio que nós hoje conhecemos uma pequena parte. Né? Então, se o nosso inconsciente existe, é muito maior do que o nosso consciente, aí residem muitos males que nós não conseguimos identificar a causa. A causa desses males está lá, nas vivências pregressas da pessoa. E às vezes é um passado dessa vida, um passado mais recente, mas pode ser um passado mais remoto. Então, quantas vezes a gente percebe essa pessoa que tem tudo para ser feliz e ainda assim tem esse vazio existencial? Nós não conseguimos definir, só do ponto de vista materialista, a causa disso aí. Então, há que se buscar outras causas. Essa possibilidade de vivências, de experiências pretéritas, mais remotas, além do nascimento, é uma possibilidade interessante. E pela via espírita a gente consegue acessar essa informação?
pela via da espiritualidade, a gente consegue rebobinar? Porque, às vezes, as pessoas que evocam a espiritualidade sempre foram reis, nobres, grandes, tiveram grandes... Ninguém é mendigo, ninguém é lixeiro. Pois é, mas é assim, então a gente pode fazer isso. E não só pelo espiritismo, é possível colocar a pessoa em contato com experiências anteriores, mas também existe a regressão de memória, quem trabalha com regressão de memória, a vidas anteriores. Não necessariamente pessoas espíritas, que creem no espiritismo, mas o espiritismo concorda que é possível. No entanto, Eustáquio, isso pode ser perigoso. Pode ser perigoso porque nem sempre é possível um controle da região, das informações, do que essa pessoa vai acessar. Isso pode ser desestabilizador no dia de hoje. Então, é possível, mas isso deve ser usado por pessoas formadas com a finalidade de tratamento. Tem que ser pessoas que vão utilizar essa ferramenta de uma forma ajuizada. Porque você pode aumentar os problemas da pessoa. Por exemplo, você falou que a pessoa já carrega seus problemas de hoje, vai fazer uma regressão de memória e descobre que no passado ela foi péssima, abusou da sua família e agora tem alguma dessas pessoas lá do passado perto dele aqui. E ele se sente muito devedor, não consegue mais olhar para as pessoas sabendo tudo que ele fez de errado no passado. E aí? Então, insuportável. É insuportável. Então, nesse sentido, o esquecimento das vidas passadas é uma bênção, porque a gente não suportaria. Porque esse que está falando com você já teve quantas experiências? Você já teve quantas experiências? Onde nós já andamos, né? Doutor Paulo, uma informação de ordem prática. Como é que a gente pode fazer para perceber, identificar os sinais e sintomas da mediunidade, de maneira de diferenciar uma coisa de outra? O que é mediunidade? O que é manifestação de uma mediunidade não trabalhada de repente, né? E de um mero distúrbio material? Tá. Eustáquio, nem sempre essa diferenciação é simples. Às vezes é muito claro que a pessoa muda de comportamento subitamente, ela se vê possuída por uma outra personalidade, ela não consegue ter domínio dos seus atos, ela sabe que tem alguém dominando o seu corpo, tenta resistir, mas ela não tem forças. Então, ela diz isso. Tem pessoas que dizem que estão ouvindo espíritos, tem pessoas que dizem que estão vendo alguma coisa diferente, tem pessoas que produzem ruídos na sua casa, movimentação de objetos. Esses são casos mais evidentes. Existem casos que não são tão evidentes. Bom, dentro da pesquisa espírita, existem algumas informações interessantes. Por exemplo, que uma glândula do cérebro, chamada epífise ou pineal, a glândula pineal, ela tem participação nos fenômenos mediúnicos. O circuito mediúnico, o biológico da mediunidade, como que acontece da comunicação chegar para a pessoa? É via córtex, passa pelo sistema límbico, atravessa a pineal e depois a pessoa... Por onde que começa? Isso está sendo investigado por médicos, dentro de centros de pesquisa. Mas nós sabemos que grande parte dos sintomas de mediunidade estão relacionados com as regulações que a epífise faz, que a pineal faz, que o sistema límbico faz. Por exemplo, pessoas que mudam o comportamento, que têm mudança de humor, essas mudanças bruscas de humor podem estar relacionadas. Mudanças no apetite, pessoas que emagrecem ou que engordam sem uma causa aparente e muda de uma hora para outra sua vida. Ou então pessoas que têm, quem não tem, distúrbio do sono, mas que são regulações feitas pela glândula pineal, por exemplo. Então, essas alterações na agressividade, no sono, no apetite, no comportamento sexual, podem ser indícios de uma mediunidade que está apontando. Não está ostensiva, mas pode ser um sinal. Agora, a maneira de você identificar isso, nós podemos usar essa varredura medianímica, como eu falei anteriormente, é uma hipótese. A outra possibilidade seria conhecer, estudar, aprender. E, pelo que eu estou informado, não existe nenhum manual, nenhum tratado mais completo hoje de estudo da mediunidade que o Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec. Depois desse livro, muitas outras obras já foram escritas, mas ele é a base. Então, é muito interessante estudar, conhecer. Uma coisa também que eu acho importante, não quer dizer que a pessoa vai aprender sobre mediunidade que ela tem que se tornar espírita, né? Ela vai aprender a lidar com esse fenômeno da sua vida. Porque o espiritismo não é dono da mediunidade. Lá no centro que a gente participa, em qualquer centro espírita bem orientado, nós recebemos muitas pessoas de outras religiões que estão sofrendo muito com a mediunidade. Porque a mediunidade, Eustáquio, ela também é trabalhada em outras igrejas.
Quando vem o Espírito Santo, isso é o quê? É um ser de outra dimensão, que é mediunidade isso. Né? Moisés recebeu os 10 mandamentos pela mediunidade, Apolônio de Tiana, Sócrates, Platão, enfim, a mediunidade sempre existiu, nas outras religiões também. E a pessoa recebe o apoio que o centro espírita pode oferecer, as explicações para ela conseguir lidar com essa faculdade. Mas nós observamos, e a literatura espírita é rica, em dizer que, colocando a sua vida a serviço dos outros, para beneficiar o próximo, a pessoa equilibra sua mediunidade. Ou seja, uma nova leitura daquele velho aforismo, muda que o mundo muda. É isso aí. Muda que o mundo muda, né? É isso aí. Agora, um detalhe, doutor Paulo, a gente fala-se kardecismo, fala espiritismo. O conceito do espiritismo, a palavra espiritismo ela foi trazida por Allan Kardec. Não existe kardecismo, né? Pois é, a palavra espiritismo foi criada por ele na França, em 1857, quando ele tinha que publicar o primeiro livro que ele escreveu. E ele escreveu... Allan Kardec não era o professor que pesquisou, é o pseudônimo que ele usou. Leon Hippolyte Denisard Rivail. Hippolyte Leon Denisard Rivail, isso aí. Era um professor, um doutor, um homem muito... E o doutor, o nome do druida celta. O Allan Kardec é o nome de uma suposta encarnação anterior dele, em que ele tinha sido druida, nas Galhas, né? Mas o Kardec ele tinha uma proposta científica. Ele era cético. Ele tinha a dúvida sistemática sobre tudo até conseguir explicação. Olha que fantástico. Ele é o discurso... O espírito científico. O espírito científico de René Descartes, que guia a nossa ciência até hoje. Tudo até... Exato. Agora, quando o espiritismo chegou aqui no Brasil, aí o Kardec não podia botar o nome de kardecismo ou de outro nome qualquer, porque ele achava que era ensinamento dado pelos espíritos. E ele só organizou aquilo tudo. Então ele arruma o nome Espiritismo, Doutrina dos Espíritos. Quando essa doutrina se divulgou, se vulgarizou aqui no Brasil, encontrou aqui também a Umbanda, o Candomblé, outras religiões africanas que têm um ponto em comum muito forte com o Espiritismo, que é a mediunidade, que é a crença na reencarnação. Então, os espíritas, acredito, começaram a usar a palavra kardecismo para distinguir o que eles seguiam das outras religiões. Doutor Paulo, eu quero agradecer muito mesmo a sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias tratando desse assunto e, inclusive, eventualmente oferecendo alternativa para pessoas que já bateram em muitas portas e até então não encontraram um alento. Muito grato pela sua presença. Prazer é meu. Muito obrigado. Enorme News, a gente contou com a presença do médico e espírita Paulo Batistuta. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender